Tá bom. Então, beleza. E, gente, agora a gente vai ter uma aula sobre redução de dimensionalidade. Boa noite. Então, primeiro vamos falar da motivação dela. Então, tem duas motivações principais, que é a visualização de dados. Então, a gente ia aprender algumas técnicas de EDA, de análise de dados, para conseguir visualizar um pouco. Mas acontece que, na verdade, a partir assim, de 3, 4 dimensões, fica muito difícil você visualizar os seus dados. Então, você conseguir, de algum jeito, pegar um espaço aí de 1000 dimensões e jogar ele para 3, para 2, ajudaria muito você conseguir visualizar como que estão esses seus dados, como que eles estão distribuídos e coisas do tipo. O outro lado é a compressão de dados. Então, a gente tem muitos algoritmos que eles sofrem da curse of dimensionality, que isso pode se apresentar de vários modos. Pode ser que cada passo do algoritmo fique mais lento, pode ser que o tempo da convergência dele aumente muito, então ele vai demorar muito para chegar no resultado final. Pode ser que ele só não consiga aprender bem. Então, assim, termina que a dimensão elevada ela pode ferrar muito nos algoritmos. Então, você conseguir, de algum jeito, pegar algo com dimensão bem alta, reduzir para uma dimensão menor. E fazendo algo que faz sentido, né? Não é só, tipo, vou jogar fora 998 dimensões. Um jeito de você fazer essa redução, mantendo a informação... Tendo que aceitar. É porque entrou sem na conta USP. Beleza. Vamos voltar aqui. Tá. Você conseguir fazer essa redução de um jeito que você mantenha a informação dos seus dados pode ajudar muito com o que você consegue aplicar neles. Então, no fundo, essas daí são as duas grandes motivações. Também a gente tem dois grandes grupos de métodos. O primeiro é a fatoração de matrizes, que a gente tem vários, tem o PCA, tem Non-Negative Matrix Factorization, tem o Word2Vec, e muitos outros, são muitos mesmo. E tem o de grafos de vizinhança, que a gente termina gerando grafos e usando eles para fazer essa redução de dimensionalidade. Tem o SNE, o TSNE, o UMAP, também tem vários outros. Na aula de hoje a gente vai ver o PCA e esses três. Eventualmente no curso eu creio que a gente ainda vai ver o Word2Vec também, quando a gente entrar mais na parte de neurais, porque ele meio que é um método de rede neural. Beleza, então vamos começar. Principal Component Analysis. Ele é o método de redução de dimensão mais comum. Ele é o mais comum. Ele muito provavelmente é o mais antigo deles. Ele é o com o menor número de condições. Então, como ele não tem muitas condições, você termina podendo aplicar ele em mais casos. Então, e assim, só por questão histórica também, por questão dele ser muito comum na estatística e um pouco em aprendizagem de máquina, ele é um método que aparece muito. Na real, ele é um SVD, assim. Então, quando eu disse SVD é importante, é porque o PCA também é basicamente SVD. E ele foi descoberto muitas vezes. Então, assim, uma coisa que é descoberta várias vezes em vários campos, eu considero que é um ótimo sinal que ela é importante e útil, né, no geral. Então, aqui eu copiei isso aqui da Wikipedia, e aí você, basicamente, todas as vezes que você vê uma coisinha azul, é algum nome diferente que estão dando para PCA. Então, nós temos muitos. Na verdade, os vermelhinhos também. Então, realmente, em vários campos, eu creio que em geral exatos, eles foram sendo descobertos e redescobertos e redescobertos ao longo de, sei lá, 1 ou mais séculos. Então, vamos lá. Qual é que é a ideia? A gente quer encontrar uma nova base para representar os dados. Então, lembrando que você fazer uma mudança de base, isso aqui é uma transformação linear, tá? Então, o PCA, a priori, vai ser só uma transformação linear dos seus dados. E o que a gente quer é que essa nova base ela seja ortogonal. Então, se você pegar dois vetores da base, o produto deles é zero, eles são todos ortogonais aos outros, e que ela seja ordenada por importância. Então, o primeiro vetor da base, ele vai ser o mais importante. Assim, a importância, melhor dizendo, é na questão de variância, né? A gente vai querer que o primeiro vetor ele explique muito a variância dos seus dados, o segundo explique seja o que explica a segunda maior quantidade, o terceiro a terceira maior e assim diante. Então, isso aqui, essas condições, elas servem para a gente ter, no mundo ideal, que
os primeiros vetores eles vão ser uma representação melhor dos seus dados, e os últimos representarão só o ruído. Então, você tem os seus dados, muitas vezes tem ruído, como a gente já viu várias vezes. Então, o que eles queriam com o PCA é que você conseguisse separar o que é dado, o que é informação, o que é sinal, como chamam, do que é ruído. E aí você poderia descartar essas dimensões do ruído e reduzir a dimensão, mantendo só o que importa. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, esses dados aqui, eles estão representados em 2D. Eles têm dois atributos, um atributo Y e um atributo X. Mas eles estão basicamente numa reta. Então, quando você aplica o PCA, ele vai fazer essa mudança de base para cá. Esses dados são os mesmos. Eu só mudei os vetores da base. E agora, se você quiser, você pode basicamente jogar essa dimensão vertical fora. Tipo, ela não tem relevância mais, porque os caras estão basicamente numa reta. Então, aqui já é um exemplo que você poderia jogar fora uma das dimensões. Aqui é um exemplo mais visual, né? Na vida real, se você estiver com centenas de dimensões, você não consegue ver tão facilmente quão bom o PCA é. Mas a gente vai ter métodos de entender quando que ele é bom e quando que ele está sendo bom. Aqui é outro exemplo que eu achei muito legal, é que a gente tem 4 países. Então, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. E a gente tem o consumo dele de vários tipos de alimentos, né? Assim, então, açúcar, bebida alcoólica, peixe. E isso aqui é 17 dimensional, mas aplicaram PCA para reduzir para 2 dimensões. E você vê uma coisa bem interessante, né? Que a Irlanda do Norte ela ficou bem separada dos outros. E isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, se você realmente for olhar aqui os dados e tal, você consegue ver que tem uma diferença grande nessas 2 colunas aqui. Você pegar a Inglaterra, Escócia e País de Gales, todos eles têm um consumo elevado de fruta, mas um consumo bem menor de batata, enquanto a Irlanda é o contrário. Então, assim, dos seus dados você conseguiria ver essa separação. Mas a separação, ela também é legal, porque esses 3 caras ficam numa mesma ilha e a Irlanda do Norte é separada. Então, você também vê aqui uma ligação até geográfica. Tipo, a sua redução de dimensionalidade está te mostrando algo que a gente sabe do mundo. Então, achei esse exemplo também legal. E bora pensar um pouco no algoritmo agora. Então, primeiro você tem que fazer um pré-processamento dos seus dados. Eu coloquei aqui sempre centralizamos. Parece que você pode não centralizar, mas isso ia gerar uns problemas numéricos. Então, assim, sempre centralize. Não vai, de nenhuma maneira, piorar a sua vida, então centralize. E alguns recomendam normalizar. Aqui é mais complicado. Quando você normaliza, você perde um pouco a noção de escala, né? Os seus atributos, antes, eles tinham várias escalas distintas. E aí, quando você normaliza, você diz, não, todo mundo agora vai parar na mesma escala. E isso pode ser um problema. Então, assim, a real que eu vi até hoje é você tentar com e sem normalização. Teoricamente, você pode tentar ter algum tipo de experiência no domínio para saber se vale ou não a pena. Mas, por garantia, eu acho bom só testar os dois. Beleza, então fizemos o pré-processamento. Agora a gente vai para computar a matriz de correlação. Como a gente já centralizou os dados, é simplesmente você pegar a matriz dos dados centralizados, transposta vezes ela mesma, então você vai pegar essa matriz, transpor, multiplicar por ela mesma, e você dá uma dividida por n para... basicamente para manter isso aqui no intervalo mais amigável. E beleza. E aí agora, os autovetores dessa matriz aqui, eles são seus componentes principais. Agora, se você lembrar da aula de SVD, isso é exatamente como a gente computava o SVD. A computação naive, né? O jeito otimizado não, mas o jeito que a gente pensou. Como que a gente vai ingenuamente computar o SVD? A gente pegava a matriz, transpunha, multiplicava por ela mesma, e aí depois computava os autovetores de altos valores disso. Então, na verdade, esses 2 últimos... na verdade, o PCA é só o quê? Pré-processa e computa o SVD. E aí os componentes principais, que é o que o PCA, o Principal Component Analysis, então esses vetores importantes para a gente são os componentes principais, eles na verdade são só os vetores singulares esquerdos quando você aplica o SVD na sua matriz de dados. Agora, para qual o significado dessas coisas? O que são os componentes principais? O que são os números que eu estou recebendo? Tá. O valor singular que você vai ter associado a cada componente principal é a quantidade de variância dos dados que ele explica. Então, se a gente vier para cá, o valor associado ao primeiro componente principal, ele vai especificar quanto de variância nesses dados está
está sendo explicado por ele, que é muita, né? Porque é aqui onde a gente realmente está tendo variação no valor da dimensão. Ele está indo desde aqui do 2 até tipo 8. Aí para o segundo cara, o valor associado a ele ia ser relacionado à variância que ele está explicando nessa direção aqui, que é baixíssimo, né? Assim, os caras nessa direção, eles parecem estar basicamente iguais. Beleza. E aí, como a gente já tinha falado, como isso aqui é um SVD, como os caras vão estar ordenados, o primeiro vai explicar mais que o segundo, que explica mais que o terceiro, e assim diante. Tá. Se você quiser exatamente o valor da variância explicada, não algo relacionado, não a quantidade, variância, você pode pegar cada outro valor e dividir pelo total. Então, aqui, isso vai te dar um percentual. Então, isso aqui é uma variância explicada proporcional, e ele vai te dar o percentual da variância que está sendo explicada por cada um dos seus principal components. E aí, disso aqui, essa ideia de você poder jogar fora algum dos PCs e usar o que sobra para projetar esses vetores. Então, é aqui onde você faz a redução de dimensionalidade. Você tem esses caras, você tem eles ordenados, você sabe. Ah, eu sei que do primeiro até o 10º, eles são os caras que explicam 99% da minha variância, algo assim. Então, você vai poder jogar fora o resto. E assim, computacionalmente, quando você estiver codando, geralmente o scikit já tem tudo direitinho. Mas você só pegaria a sua matriz dos componentes principais, você pegar só os K primeiros deles e jogar fora o resto, e aí você faria essa multiplicação para projetar. E agora vem esse ponto. Ok, mas quantos que eu vou manter? Eu tenho um troço que tem dimensão 1000. Aplico o PCA nele. E agora, quantos que eu vou manter? Bem, se você vai fazer uma visualização, em geral você quer manter 2 ou 3. Assim, é complicado fazer uma visualização de coisa com dimensão maior que isso. Se você quer fazer aquela redução de dimensionalidade mais para comprimir os dados, então o que você faz? Você pode pegar aquelas variâncias explicadas que eu falei agora, e você pode sair somando elas. Então, o primeiro PC ele explica 30%. O segundo explica 15%. Você vai somando, somando, até isso passar de algum linear que você determinou. Então, você pode dizer, antes de você fazer essa soma, eu quero manter os PCs que somam para 95% da minha variância. Ou então, eu quero manter os PCs que explicam 99,9%. Você determina isso, você vai somar eles. Quando passar desse seu limiar, você mantém esses caras e joga fora todo o resto. Já que a gente tem esse exemplo, se os primeiros 4 somarem maior que 95%, esse aqui for o seu limiar, você pode eliminar todas as outras dimensões e manter só essas 4 primeiras, sem ter uma perda considerável de informação. Agora, o ponto de limitações é que ele é um método linear, isso não torna ele não muito flexível. A gente vai ter dados mais complexos que o PCA, a redução de dimensão dele não vai ser boa, ela vai te dar noções erradas sobre os seus dados. A gente estava falando o tempo inteiro como se importância e explicação da variância fossem equivalentes. Isso não necessariamente é verdade. Então, assim, é uma suposição bem forte do PCA, mas na vida real pode ser que isso não aconteça nos seus dados. Então, termina não sendo tão útil isso. Como a gente quer que os principais componentes sejam ortogonais, isso aqui facilita a matemática, isso aqui é útil, mas isso pode restringir muito o poder do método. Então, esse nosso método ele tem que ser linear, ele tem que gerar caras que são ortogonais. Isso aqui tudo está limitando o universo de reduções que ele consegue gerar. Não vou dizer aprender, mas que ele consegue gerar. Então, isso, de novo, é uma limitação séria dele. E, assim, muitas vezes ele é computacionalmente custoso. Então, eu acho que agora eles conseguiram implementar o PCA em GPU, mas a maioria das implementações antes não usava isso, e aí ele já era custoso normalmente, e ele não se aproveitava do avanço do hardware, e ele terminava sendo bem ruim para determinados datasets. Então, essas aí são as principais limitações do PCA. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Opa. Tá. Por enquanto não. Beleza. Então, vamos voltar para cá. Talvez a gente voltar. E agora vamos para métodos não lineares, que eles também aqui vão coincidir com os métodos baseados em grafos. Né? Então, primeiro é o Stochastic Neighbor Embedding. Ou embedding de vizinhos estocásticos.
Então, como é que funciona o algoritmo dele? A gente vai ter os nossos pontos e a gente vai centrar uma gaussiana em cada um desses pontos. Vai centrar uma distribuiçãozinha normal em cada um deles. E a partir dessas gaussianas, a gente vai computar a similaridade de dois pontos. E aí essa similaridade vai ser o P e J. Então, a similaridade entre o XI e o XJ é P e J. Isso aqui é um P. Então, isso aqui vai ser uma probabilidade, gente. Especificamente, a similaridade a gente vai dizer que ela é a probabilidade do XI escolher o XJ como seu vizinho, se essa probabilidade ela fosse gerada a partir de gaussianas na distância. Então, bora lá. A gente vai centrar essas gaussianas, e aí para cada ponto, para cada par ij, eu vou computar o valor aqui, a exponencial de menos a distância de um para o outro, ao quadrado, da medida gaussiana, e eu vou dividir pela soma desse valor para todos os pontos que não são o meu i. Então, para todo mundo que é diferente do i, eu vou computar aqui. Isso vai me dar uma probabilidade, e isso aqui é que eu vou chamar da similaridade entre os meus dois pontos. Beleza. Aí, após isso, para cada x, a gente vai escolher um ponto yi, a priori aleatório. Isso aqui na dimensão menor. Então, a gente tem aqui o xi na dimensão elevada, a gente vai depois escolher yi numa dimensão menor, que vão ser a representação deles. Depois a gente vai computar essa mesma noção aqui de similaridade para os yi. Só que agora tudo na dimensão menor deles. E a gente vai definir agora um QI e QJ. E o nosso algoritmo em si, o nosso loop de atualização, vai ser, a gente vai atualizar esses yi para minimizar a entropia cruzada entre esse P aqui e esse Q. Ou seja, a gente está definindo isso aqui como uma similaridade. A gente quer que, se dois pontos são similares numa dimensão elevada, eles também vão ser similares quando a gente fizer a redução de dimensão. É essa a ideia por trás dele. A gente vai ter esses vários pontos na dimensão elevada, e aí a gente vai querer manter a noção de similaridade dessa dimensão elevada quando a gente reduzir para uma dimensão menor. Isso aqui é a ideia mais em alto nível do SNI. E tá aqui um exemplo do próprio paper original, que eles aplicaram ele no MNIST e conseguiram essa redução aqui. Essa redução tá um pouquinho boa demais, porque eles colocaram só cinco dígitos distintos, tá? Então aqui é 0, 3, 2, eu não consigo saber o que é isso, e 1. Beleza. Agora, o SNI ele sofria com Curse of Dimensionality, o que é um problema para um algoritmo de redução de dimensão. Né? Assim. Então, veio a ideia do TSNE, ou T-Distributed SNE, que ele vai consertar esse problema, ele vai consertar em um dos lados, basicamente, esse problema da maldição da dimensionalidade do SNE. Então, o primeiro ponto é que o P vai ser simetrizado. Quando você vem aqui, o P ele não é necessariamente simétrico, porque esse somatório aqui, ele depende do I. Então, o P de J não necessariamente é igual ao P de JI. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai definir que o novo P, o P', sei lá, de IJ, ele é o P de IJ mais P de JI, sobre 2. Então, a gente vai dar uma simetrizada. E aqui, ela vai ser agora uma distribuição T de student, que é definida assim. E a utilidade disso aqui é porque para dimensões elevadas, quando você está com todas aquelas gaussianas, termina que todos os caras distantes são igualmente distantes e até os caras próximos parecem estar... Ao invés de você vai aumentando a dimensão, todo mundo vai ficando meio esparso, basicamente. E aí isso aqui gerava esse problema com a SNE. A T de student, ela é muito parecida com a gaussiana, mas ela tem, chama de uma cauda pesada, de uma heavy tail. E aí ela teria menos esse problema de todo mundo levemente distante ser igualmente relevante para ele. Então, isso aqui é o TSNE e como que ele conserta os problemas do SNE. Ele tem dois parâmetros mais importantes. O primeiro é a perplexidade. Esse parâmetro ainda é um pouco interpretável. Assim, é realmente muito difícil de explicar o que ela é, ou até mesmo de dizer, isso aqui é um valor correto de perplexidade. Tipo, realmente a melhor coisa a se fazer é testar vários. E até vou dizer mais que o PCA ele é determinístico bonitinho, mas o TSNE e o UMAP, eles não são determinísticos, então sempre vale a pena você rodar
com vários valores distintos das coisas e tal, para você ter uma visão melhor dos seus dados. Então, preferivelmente, use várias perplexidades distintas e rode mais de uma vez o seu TSNE para realmente entender bem seus dados. Mas, enfim, a melhor interpretação que você pode ter de perplexidade é que ela vai de o quão local versus global é a sua redução. Então, se a perplexidade é alta, ela é bem local. Se a perplexidade é baixa, ela vai ser bem global. E eu vou mostrar um exemplo disso aqui já já. E tem o número de interações. Esse aqui é importante, mas é basicamente você quer que ele seja alto o bastante para rolar uma convergência. É isso. Não precisa de... ele não tem tanto segredo. Você vai colocando valores altos, vale a pena você tentar salvar algum momento intermediário e comparar para ver, ok, os dados estão meio que estáveis, não estão mais mudando, então eu estou aqui com a convergência. Se você parar antes da convergência, se não tiver interações suficientes, aí a sua visualização vai ser bem zoada e, em geral, a sua redução não é muito boa. Aqui está o exemplo dele com o MNIST completo. Então, aqui a gente tem algumas separações até legais. Tem umas certas misturas e tal, mas ele separa bem legal com 10 dígitos. E aqui tem um pouco disso que eu falei do global versus local, tá? Então, bora lá. Com a perplexidade baixa, a gente tem algo mais global. E o que ele está fazendo é, ele está conseguindo separar essa imagem original, que são dois anéis, um dentro do outro, ele está conseguindo separar bem os anéis, individualmente. Tem um anel laranja, um anel azul. Aí você aumenta um pouco a perplexidade e ele continua com a separação. Quando você coloca uma perplexidade bem mais elevada, e agora a gente está vendo uma visão bem local, a importância de esses caras pertencerem ao anel, ela fica menor, e o que importa é como que esse cara está em relação ao vizinho. Então, ó, localmente, esse cara está bem mais perto desse azul do que de qualquer outro dos laranjas. E isso é que gera essa intersecção aqui, ó. Você vê que agora os dados eles estão se misturando, porque eles estão se portando mais, principalmente esses caras por aqui, com a visão local, com quem é o vizinho mais imediato dele, do que com a estrutura global dos dois anéis. E é isso que a gente vê no 50 e no 100. E fica bem parecido para esse trefoil knot, que eu não sei como é que pronuncia em português, mas é um nó. Então, de novo, quando você tem uma visão bem global, esses caras se separam e fica aqui um degradê, que é realmente o que está acontecendo aqui, se você seguir assim. Mas à medida que ele vai ficando mais local, os caras vão se portando mais e se aproximarem dos vizinhos deles no lugar original do que em realmente manter essa estrutura aqui. Beleza. E alguma dúvida? Na verdade. Teve alguma mensagem? Beleza. Se alguém tiver com dúvida e estiver digitando, manda só um caractere para eu saber, senão eu continuo. Opa, tá aqui. Tá, a questão de normalizar ou padronizar. No fundo, para todos eles, tem essa leve estranheza aí do PCA. Então, o que acontece? Para a estrutura global, essa ideia de normalizar e tal, ela não afeta muito. Porque é isso. Se você for olhar aqui, quando eu falo que é tipo um grafo, que rola que o que a gente está fazendo no TSNI é como se você estivesse gerando aqui vários pontos conectados, e aí ele tivesse a estrutura global se importar com esses pontos conectados. Então, é assim que ele gera conexões aqui, ele gera conexões aqui e faz separação. Para a estrutura local, essa normalização ela tem uma importância maior, porque ela realmente vai dizer quem está próximo e o quão próximo está. Então, é isso. Se você está querendo ver uma coisa mais global, não importa tanto essa normalização. Se você quer ver uma coisa mais local, ela importa. Ok?
E é porque também é meio louco que o UMAP ele vai ser bem mais louco nisso, porque ele basicamente define a própria noção de distância para cada ponto. Alguma outra dúvida, gente? Ok. Bora lá. Legal. Então agora vem o UMAP. O UMAP, que tem esse nome aqui um pouco assustador, é o Uniform Manifold Approximation Projection. Tá. É o seguinte. Ele é complexo demais para a gente explicar. Eu não acho que eu consiga 100% entender o que o MAP está fazendo ali, porque a ideia dele foi que o TSNE ele é bem vibes. Sabe? Bora criar esse grafo, bora fazer os caras serem parecidos. Ele é bem vibes. Parece fazer sentido, então bora fazer ele. O UMAP não. O UMAP ele tem uma base matemática extremamente forte que começa fazendo suposições, fazendo as coisas funcionarem e depois tentando forçar, fazer as suposições se tornarem verdade. Então, ele é bem matematicamente complexo. E, incrivelmente, ele também é computacionalmente otimizado. Ele não é um troço que é só teórico, não. Ele é bem mais rápido que o TSNE, assim. Agora go fast total. Um exemplo que dão é que você pegar a implementação padrão do UMAP de Python, o UMAP Learn, e rodar no MNIST, ele demora 3 minutos para computar a redução de dimensão. Se você fizer isso com o TSNE, ele demora 45 minutos. Então, assim, é muito mais rápido. E outra coisa que ele também tem como vantagem é que ele captura a estrutura global melhor que o TSNE. Então, assim, o UMAP ele é bem melhor que o TSNE nesse sentido. Outra questão dessa diferença de velocidade entre ele e o TSNE vem que o TSNE ele ainda tem um problema com dimensão quando você olha agora para a dimensão da projeção. Então, o SNE ele era zoado com dimensão. O TSNE ele conseguiu consertar um pouco as coisas, mas a dimensão ele ainda tem tempo exponencial na dimensão da projeção. Então ele ainda tem muito problema. Você vai rodar um TSNE para 2 dimensões, ele é bem suave. Você vai rodar para 3, começa a complicar. Você vai rodar para 4 para cima, o seu TSNE ele vai só sofrer muito. Ele vai ser muito complicado. Agora o UMAP é linear nisso. Então, até do ponto de vista de complexidade computacional, ele é realmente muito mais rápido que o TSNE. Então, sei lá, é extremamente melhor. Eu acho meio louco como ainda se usa o TSNE, porque é isso. O UMAP só meio que domina ele. E um outro ponto legal é a questão dos parâmetros. Como eu disse, a perplexidade ela era bizarra de entender. Assim, não tem uma interpretação legal dela. O UMAP dá para você entender um pouco melhor os parâmetros. Então, o que o UMAP faz? Ele faz uma construção de um grafo numa dimensão. Se você parar para pensar aqui no que o TSNE está fazendo, ele estava. O SNE e o TSNE. Isso aqui você pode ver como a construção de um grafo, e aqui são os pesos das arestas. E aqui é a construção de um outro grafo e os outros pesos delas. E aí você quer fazer com que esses grafos sejam parecidos. Isso aqui é um jeito de você ver o que o SNE e o TSNE estão fazendo. Em vez de você ver uma visão tão probabilística, você pensa, isso aqui é o peso. Aí eu construo esse grafo na dimensão elevada, eu construo um grafo com o mesmo mecanismo de construção na dimensão menor, e aí agora eu quero forçar que esses grafos sejam parecidos, mexendo os pontos na dimensão menor, na dimensão da projeção. O UMAP, ele também constrói um grafo, ele também tenta fazer essa mesma coisa, só que a diferença está no jeito que cada um constrói o grafo. E o UMAP, ele tem 2 parâmetros relevantes para a construção do grafo dele, que é o nNeighbors e o MinDist. Então, o nNeighbors é meio que o número de vizinhos que você vai usar na construção desse grafo. Basicamente, ele pega um ponto e ele vai ligar para os n vizinhos mais próximos. Aproximadamente, isso que ele faz. Então, o que é que rola? Quando você tem um valor pequeno para o nNeighbors, você vai estar preservando a estrutura local, porque ele está olhando realmente só para os vizinhos que estão assim, bem colados com ele. Enquanto valores altos, ele vai começando a realmente pegar mais essa estrutura global. Então, bora dar uma olhada aqui. Beleza. Esse aqui é legal porque a gente tem uma variação do MinDist e do nNeighbors
para aquele dataset que eu mostrei para vocês dos 2 anéis, tá? Então, o que que rola? Se você for pegar aqui o N-Neighbors e você for descendo, o que vai acontecendo é que, ó, no começo ele está com a estrutura bem local, ele está pensando, esses laranjas estão um pouquinho perto dos azuis, então eu vou tentar manter eles próximos a todo custo. Só que à medida que você vai aumentando o número de neighbors, ele vai se importando cada vez mais com a estrutura global. E aí você vai começando a ter separação, uma separação melhor desses dos dados, até ficar naquele formato bem que ele está exportando muito mais com a estrutura global do que com a estrutura local. Também dá para ver aqui com esse, que é mais ou menos na mesma vibe, né? Então, à medida que você vai... você tem que o aumento, ele vai vender a estrutura de um jeito diferente. Então, esse site aqui é o Pair Code, o nome é Understanding UMap, e ele vale muito a pena dar uma olhada, tá? Porque a real é que ele tem várias análises relevantes. Aqui, por exemplo, ele tem uma comparação do TSN entre os dois, você vê, uma comparação dos dois aplicados numa versão do MNIST, no MNIST Fashion, você vê que o MAP ele tem uma separação muito melhor que a do TSNE. Ele fala um pouquinho da teoria para facilitar um pouco o entendimento, ele mostra essa comparação de parâmetros, e ele tem essa versão super louca em que você tem um mamute em 3D e você vai vendo o que rola aqui. Então, quando você tem uma coisa muito local, ele é só um bocado de pontos bizarros. Quando você vai indo para uma visão mais global, ele parece um mamute esmagado, assim, um mamute meio. Você tem aqui que as trombas estão trombas não, né? As presas estão próximas, aqui o crânio está próximo. Então, ok. Aqui é o que eu peguei da própria documentação do UMAP dele, separando o MNIST, que aqui é o MNIST de dígitos mesmo. Então, SNE separa bem com poucos dígitos, quando você aumentar o número de dígitos, na verdade, ele começa a ir meio mal. TSNE tem uma separação legal, mas esses caras estão meio misturados. Você tem muitos pontos misturados uns nos outros aqui. E o MAP, você tem uma separação ridiculamente boa dos seus dados. Muito. Então, é até um desses pontos, que é uma coisa que o MAP também serve, que o TSN não serve, é para você reduzir a dimensão com o UMAP, mas você não diminui tanto. Então, o TSN ele é muito de visualização, você reduz para 2, 3 dimensões. O UMAP você pode reduzir, por exemplo, de 1000 dimensões para 15 e depois aplicar um clustering disso. E aí, esse clustering, ele, por exemplo, se aplicasse aqui um clustering, ia sair perfeitinho a separação, né? Então, ele tem essa utilidade maior que o TSN. E eu coloquei isso aqui porque eu achei muito legal. Isso aqui tem no paper original do UMAP. Eles pegaram, acho que foi 30 mil números, representaram eles como vetores de se é divisível por cada primo ou não. Então, sei lá, todos os pares têm o número 1 na primeira posição do vetor. Todos os divisíveis por 3 têm o número 1 na segunda, e assim diante. E aí eles aplicaram o UMAP nisso para reduzir para 2 dimensões e saiu essa arte muito estilo. Então, assim, se você quiser também fazer artes aleatórias, pense em alguma coisa, faz redução de dimensionalidade com o UMAP e se pá, fica algo legal. Então, material complementar, gente, além daquele site que eu estava falando agora, essa aula aqui do Leland McInnes, ele fala sobre PCA, sobre TSNE e sobre UMAP. Então, vale bastante a pena. O Andrew Ng, ele tem sempre aulas muito boas, ele dá bons exemplos, então vale a pena também dar uma olhada aqui. Eu não sei a legalidade disso, mas enfim, é um vídeo no YouTube dele, e aí a gente começa com redução de dimensionalidade, tem 2 vídeos mais genéricos desse, depois tem 3 vídeos mais sobre PCA especificamente. Eu acho que ele não entra nem em TSNE, nem em UMAP. Steve Bruton, ele tem algumas aulas legais sobre PCA também, ele tem algumas demonstrações práticas que eu acho muito interessantes. Eu vou ver se eu arranjo o dataset deles para mandar para vocês, como exercício, em que ele aplica o PCA no conjunto de faces. E aí você tem coisas muito legais a partir disso. E a documentação do UMAP, ela também é ótima, ela dá vários exemplos de como usar o UMAP, ela dá uma explicação teórica relativamente legal do UMAP, e ela mostra algumas extensões do UMAP, como, por exemplo, o UMAP paramétrico, que usa uma rede neural para fazer a redução de dimensões e que vai te dar algumas utilidades a mais. Alguma dúvida, gente?
Eu gosto mais de célula zona ou fractal do que pudim amassado. Mas tudo bem. Nenhuma dúvida? Bom. Então, gente, pois é. A aula de gel foi mais rápida, mas esses métodos eles são bem interessantes, eles são bem úteis e eu diria que estranhamente eles são meio que subutilizados. Vocês estão chegando mais ou menos no ponto que a gente vai começar a ver redes neurais. Acho que a próxima aula é SVM e depois a gente vai começar a ver conteúdos que a gente vai usar eles como motivação e depois basicamente vai ensinar como usar redes neurais para resolver eles. E enquanto que alguns papers muito legais tendem a usar esses métodos para tentar entender redes neurais, para tentar entender a representação delas, eu acho que deveria ser um padrão mesmo você sempre usar algum método desse para tentar entender o que, que a sua rede está aprendendo. Então, assim, realmente deem um estudado neles e quando estiverem fazendo trabalhos, usem eles para tentar entender o que está acontecendo lá por dentro. E acho que vamos ficar por aqui.